Olá galera, bem-vindos a mais um Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, trazendo as mais diversas informações do mundo do automobilismo. Um final de semana que se passou recheado de corridas. A equipe do portal High Speed esteve no Autódromo de Velocitar em Mogi Guaçu. Muitos carros, muitos pilotos, muito sol, tava muita quente. grama pegando fogo. Exatamente, as rodovias por aí, muita gente pegando fogo. E aí a gente acabou sofrendo um pouquinho em virtude do tempo, mas garantimos aí que foi bem satisfatório. Hoje comigo aqui no Alucinados por Velocidade, Pedro Rodrigo. Valeu, velho. Fala Pedrão, como é que está? Tudo bem? Tranquilo por aí? Conseguiu descansar do final de semana? Um pouco. Por que um pouco? Um pouco. Eu precisava mais uns 2 dias de dormir direto, assim, que daí eu conseguiria... Ou seja, você queria invernar, é isso? Quase isso, porque tá difícil. Rapaz, semana longa aí, já estamos chegando mais um final de semana, tem Fórmula 1, vou até discutir com o Pedro também logo depois umas informações tem 6 aí. horas amanhã, indo em Interlagos aqui de kart. Sábado também tem 6 horas de kart aqui em Interlagos, tem Fórmula 1, então estaremos mais uma vez repletos de automobilismo. Mas vamos começar falando do automobilismo internacional, meu caro Pedro Rodrigo, da Fórmula 3 Euro, que esteve na Áustria neste final de semana. E o brasileiro Pedro Piquet pontuou em uma das 3 corridas, fez um 10º lugar na primeira corrida e terminou em 15º as outras 2 disputas. Um traçado rápido, onde o carro dele não se mostrou extremamente veloz para acompanhar os primeiros colocados. Na primeira disputa, Elliott venceu com Ericsson em segundo e Gunther em terceiro. O Norris, até então líder do campeonato, acabou na 4ª colocação. Na segunda disputa, Ericsson em primeiro, Norris em segundo e Mazepin em terceiro. E na corrida 3... Ele é primo do Ericsson, irmão? Eu não sei, é sueco também. Sueco. É sueco também. Não sei se é primo, irmão, parente de uma... Parece. Mas parece, né? Sueco também. E na corrida 3 o Ericsson tornou a vencer com o Mazepin em segundo e o Makino em terceiro, ele que é japonês. O Norris terminou apenas em 17º, o que não resolveu o campeonato para o Norris, faltava apenas 1 ponto para ele conquistar o título e esse 17º lugar tirou. Assim, a disputa é pelo segundo lugar, Pedro, porque o título já tem dono na Fórmula 3 Euro. Eu acho que na Fórmula 3 já tem dono, na World Series já tem dono, em algumas categorias parece que os donos dos títulos já apareceram. Você acredita aí que a V8 já tem a dono já? Eu tenho dono. Mesmo com 10 pontos de diferença do primeiro para o segundo e com 2 corridas para terminar? Só você, eu estou vindo pelo retrospecto do ano. Sim. Pelo retrospecto do ano, hoje, Pedrinho, o Pietro Fittipaldi tem acho que aí 75 ou 80% de chance, tá muito maior de ele ser campeão na próxima etapa. Bom, a gente torce para que isso aconteça. No campeonato da Fórmula 3 Euro, o Norris soma 411 pontos, faltando apenas 1 para ser campeão, dependendo de uma combinação de resultados. O alemão Gunther é o segundo com 339, Ericsson o terceiro com 333. O brasileiro Piquet é o 14º com 60 pontos conquistados. Próxima e derradeira etapa, de 14 a 16 de outubro, 14, 15 e 16 de outubro, em Hockenheim, na Alemanha, categoria que acompanha o DTM. Junto com a última etapa do DTM. Exatamente. Por falar no DTM, final de semana também de corrida do DTM, os protótipos do turismo alemão foram para a pista. Vale ressaltar que aqueles carros só tem a capa parecida com o carro de Oca, é um protótipo também. E o que se viu foi o trabalho de equipe da Audi, da mesma forma que a Mercedes fez na corrida anterior. E ninguém reclama de trabalho de equipe no DTM, é curioso. E dessa vez deu uma emboladinha no agora e temos pilotos da Mercedes quanto da BMW na disputa bem forte aí na última etapa. Os primeiros aí estão bem colados. Na primeira corrida a Audi dominou com Ekstrom em primeiro, Green em segundo e Miller na terceira colocação. Isso porque o Ekstrom acabou recebendo a vitória do Green ali, que vinha na primeira colocação soberano. O brasileiro Augusto Farfus acabou tendo alguns contratempos na primeira corrida. Na segunda disputa, aí veio a dó do final de semana para mim. O cara lidera todas as voltas, na última o carro quebra. Estamos falando do Jimmy Graham, que acabou ficando pelo caminho na segunda corrida do DTM. E a vitória caiu literalmente no colo do René Rast, que venceu com Rockefeller em segundo,
e o Miller na terceira colocação. O Farfus foi o 12º. Você viu o acidente do Auer? Viu o acidente? Deu um toquezinho e já era? Acabou a brincadeira pra ele? Acabou ali, não tinha mais como ele sair, né? Deve ter estourado a suspensão, porque do jeito que ele ficou parado. Ali ficou. O Auer acabou ficando de fora na segunda corrida e o DTM tem a seguinte classificação. O Elkston é o primeiro com 172, o Haas é o segundo com 151, o Green o terceiro com 137 e o Rockefeller o quarto com 134. Ou seja, com 2 corridas, está em aberto o campeonato ainda. O Farfus é o 16º com 29 pontos conquistados. Dias 14 e 15 de outubro em Hockenheim, a decisão do DTM. E Farfus, muita gente está especulando, ele deve sim se manter no campeonato de DTM no próximo ano, porém, ele já começa nas 12 horas de Sebring com a BMW nova. Não sabemos se eles vão tentar deixar esse carro pronto para o começo do ano, nas 24 horas de Daytona. Mas não sabe se vão conseguir preparar o GT para essa etapa, mas ele já vem para a etapa das 12 horas de Sebring. Então o brasileiro aí pode estar no DTM ao mesmo tempo começando a se desenvolver no Endurance aí, que a BMW tem um projeto para Endurance e não é de agora, né, Pedro? A BMW se deu um prazo para 2 24 horas de Le Mans para ela poder ser campeã na categoria dela de 24 horas de Le Mans. Mas, com tanto está sendo investido, pode ser que no próximo ano, na abertura do campeonato, que é Le Mans já, ele possa vir com uma vitória. Por que não? Por que não? Ué, a Ford não conquistou? A Ford chegou lá, depois de tantos anos lá, vou colocar o Ford, o carro foi lá e venceu o GT. Venceu, então tudo pode se esperar. Para a Mitsubishi Motors, já viu o novo ASX? A ASX Flex automático 2018 a partir de 102.490. Acesse mitsubishimotors.com.br, meu caro Pedro Rodrigo, os pilotos que nos acompanham aqui no Portal High Speed. Começar pelo kart, o Kleber Electric e o Enzo Bortolatti. Agradecendo o brasileiro de turismo, temos o Fernando Crossi. Na Fórmula 1600 temos o Ricardo Hag e o Marcos Pimentel. Na Fórmula V temos o Cristiano Denardi e o César Alberto Otazu. Na Woodstock temos o Rodrigo Elau e o Rafael Lopes. Na Sprint Race temos o Gabriel Lusquinhos e temos o Nuno Pagliato. No Marca temos o Ale Pepe, o Ale Seda, o Francisco Júnior, o Giovanni Almeida, o João Moraes e o Thiago Roque. No Endurance temos o Fernando Fortes, o Emílio Padron e o Rob Pérez. É isso aí. Galera que nos apoiou nesse último final de semana em Velocitar, muito obrigado. Deixar um abraço especial aqui também para o Berlanda Júnior da Sprint Race, que nos atendeu super bem também. Logo logo um papo de paddock especial aí com o Berlanda. Nuno Pagliato também. Nuno, aquele abraço, camarada, tudo de bom para você. E cada vez mais o portal High Speed aí conquistando o pessoal, cada vez mais pessoas vindo conversar conosco. É para vocês e por vocês que nós estamos aqui. Vamos seguir falando de automobilismo, mas agora vamos saltar das 4 para as 2 rodas. Vamos falar de motovelocidade, MotoGP. Você falou, o Rossi se quebrou, mas ele já voltou. Eu falei que ele não ia ficar fora, mas ninguém me escuta. Pois é, como agora eu senti um peso de revolta. Ele já tinha perdido uma corrida. E tudo leva a crer que é o último ano dele na categoria. Ele está fazendo o máximo para perder o menos possível de corridas no ano. Você acha que ele não tem chance de ficar mais uma temporada no ano que vem? Eu acho que não. Eu acho que o ano que vem ele vira cartola. Ele já tem as equipes nas divisões inferiores, né? E agora ele pode vir com uma equipe na principal, né? Vamos aguardar para ver aí, mas acredito também que não será problema. A MotoGP esteve em Aragon nesse final de semana e a vitória ficou com Marc Marques. Festa espanhola, nenhum tipo de problema, vírgula. Não teve nenhum tipo de problema.
mas Lorenzo deu um pouco de trabalho, a galera da Yamaha ali também, vira e mexe, apareceu com Viñales em quarto, Rossi em quinto, mas eu queria que você falasse do Pedrosa. Ele reclamou ali da manobra do Valentino Rossi, e o Rossi falou, se não queria nenhum tipo de problema, que ele fosse andar sozinho. A gente já teve essa discussão na semana passada com a Fórmula 1. Casos de corrida, incidentes de corrida não tem o que ser feito, não tem, nenhum piloto em sã consciência vai abrir para outro passar. Não vai, esquece. A não ser que for, e ó, dependendo, nem o companheiro de equipe faz isso. Então não é assim, é muito poético falar que o cara tinha que tirar o pé, que tem que sair, mas quando você está lá sentado com a viseira abaixada, não é assim que funciona. Amigos, negócios à parte, é assim que funciona. E aí foi assim que terminou. Marques em primeiro, Pedrosa em segundo, Lorenzo em terceiro, o Viñales em quarto e o Rossi na quinta colocação. Dovizioso terminou apenas no sétimo posto. No campeonato, o Marques abriu uma vantagem, são 224 pontos com 5 vitórias. O Dovizioso o segundo com 208 e 4 vitórias. O Viñales o terceiro com 196 e 3 vitórias. O Pedrosa é o quarto com 170 pontos e 1 vitória. E o Rossi o quinto com 168 pontos em 1 vitória. Próxima etapa da MotoGP no dia 15 de outubro em Motegi, no Japão. Daqui a pouco eles vão já engessar o Rossi no formato da moto, coloca ele em cima e vai, porque tanto que ele está se quebrando esse ano. Pois é, já está todo estrupiado o Valentino Rossi. Galera, para o Wildcat Energy Drink, a gente vai para a primeira paradinha aqui no Alucinados por Velocidade. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação, dessa vez com automobilismo nacional. Tem os 500 km, tem Sprint Race, mas também a gente vai falar do Superbike Brasil. Sprint Race, você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor V6, vem andar na Sprint Race. Entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, trazendo muitas informações. Quer ler? Quer conhecer? Acesse www.highspeedbrasil.com.br e veja o nosso site atualizado com informações. Tem lá os 500 km, tem lá informações de kart, de rally, de diversas categorias, de montadoras, testes. Acesse. Meu caro Pedro Rodrigo, vamos falar um pouquinho do brasileiro de turismo 1600 que nesse final de semana esteve em Velocitar. Por falar em cara quebrado, vamos falar de César Bonilha, o Cezinha. Ô Cezinha! Tô falando, estamos botando os caras, empacota os caras e bota dentro do carro também, só pra você mexer o pé e a mão. Ainda fez a brincadeira com o Cezinha, ele falou assim, aonde eu aperto? Aí ele falou, rapaz, tá tudo melhorando então. Cezinha, aquele abraço, bom ver você de volta. Quebrado. E vencendo corrida. O Cezinha venceu a primeira corrida no Brasileiro 1.6, no Brasileiro 1600 na categoria A, com Edson do Vale em segundo.
e o Gustavo Passarelli na terceira colocação. Os irmãos Passarelli que estiveram esse final de semana também em Mogi Guaçu. Na categoria B, o Edson Henrique Bueno ficou com o primeiro lugar, com o Francisco Júnior, piloto high speed, na segunda colocação. Muita disputa, eles vão falar a verdade ali, o grid estava bem animado, o pessoal não perdendo a oportunidade, hein, Pedro? A única tristeza, eu acho, foi a quantidade de carros no grid. Quando você começou a etapa, não estava agendada, né? Sim. Então, tivemos algumas desistências, perto que estavam vendo todas as outras etapas, com média de 30 carros. Sim. Mas mesmo assim, acho que os 13, 14 que estavam lá, foi uma disputa acirrada. Uma categoria bem animada, bem trabalhosa. Foram 2 corridas do Brasileiro 1600. Se o Cezinha venceu na primeira, o Edson do Vale venceu a segunda na categoria A, mostrando ali toda a força do seu Ford Ka, o Cezinha que corre de Gol, de Volkswagen Gol. Na categoria B, o Edson Henrique Bueno mais uma vez mostrou toda a sua força e conquistou a vitória. Chamando a atenção, e aqui eu quero fazer um adendo, da mesma forma que eu falei para o Pedro lá, para os irmãos Passarelli que mais uma vez marcaram o pódio, dessa vez o segundo lugar na categoria A, com o Vicente Passarelli. Então, Gustavo e Vicente, a família Passarelli, de parabéns. Fora do regulamento, no regulamento do Paulista. No regulamento do Paulista, que é aceito. Um segundo e pouco mais lento. Aí você fala, pô, o carro dos caras estava fora do regulamento? Não é isso. Não é exatamente isso. Não estava com a mesma regulagem, com o mesmo trabalho que é desenvolvido no Brasileiro 1600, nos carros do Paulista de marcas e pilotos. Mas o carro estava apto a disputar a categoria. Ou seja, eles mostraram que mesmo com um carro assim, que não está de igual para igual, eles foram competitivos. Eu acho que a única perda foi a largada na pole position do Alesseda, parceiro do Francisco, piloto também high speed. Largou na pole position, no final da subida, na freada, o de trás não freou, acertou ele, tirando ele da prova e destruindo o Celtinha dele. Exatamente, aí o Alesseda acabou ficando de fora da prova, o carro dele estava inteirinho. O Francisco Júnior já tinha dado uma leve encostada aí. Tem que trocar até o radiador da primeira para a segunda. Exatamente, fizeram um trabalho forte. E logo na segunda corrida, no começo, um toque acabou tirando o Alesseda da disputa. Uma pena. Mas ali acabou sendo um toque de coisa de corrida, o piloto acabou sendo punido e vamos que vamos, o tempo não para. O Brasileiro 1600 realmente, como o Pedro falou, um pouco mais enxuto, mas a gente tem que dar aqui a lembrança para o Daniel Keifer, né? Não vai falar que não. O cara não foi correr por quê? Porque ele foi casar. Então, parabéns ao Daniel Keifer pelo seu casamento. Então, Daniel, felicidades para você aí no seu casamento e tudo de melhor. Vamos saltar do Brasileiro 1600 para a Fórmula 1600. Fórmula 1600 teve uma etapa extra esse final de semana lá também. E os pilotos high speed acelerados, né? Muito bom. A galera lá andou demais. Nós tivemos um grid repleto de carros a 1600. Foi o melhor grid do ano. Melhor grid do ano da Fórmula 1600. E na primeira corrida do final de semana, o Alberto Catucci venceu, com o Bruno Leme em segundo e o Marcos Pimentel na terceira colocação. Isso na categoria principal. Na categoria Light, o Igor Costa ficou com a vitória e o Ricardo Hagi terminou no quinto posto na categoria Light da primeira corrida. Na segunda disputa, aí não deu para ninguém, foi Renan Guerra, companheiro de Emílio Padron, que venceu, com Bruno Leme em segundo, Eduardo Dias em terceiro e o Marcos Pimentel na quarta colocação. Na Light, mais uma vez Igor Costa venceu, desta vez com Ricardo Hagi na segunda colocação. E vale ressaltar que começou as punições do pessoal que andou na prova da Liga, né? Exatamente. E nesse grid, o próprio Marcos Vale, né, já está suspenso da última etapa do ano e não vai poder participar. Isso é uma rincha, né, Pedro, que tá se formalizando, está se formando. E, assim, falado foi, avisado foi, dito foi.
Mas muita gente fala, mas a Liga ela é reconhecida pelo Ministério Público. Sim, ela é reconhecida pelo Ministério Público. Como reconhece também pela lei do torcedor que qualquer liga, para ser reconhecida, ela tem que ser reconhecida pela confederação do esporte, daquele esporte. Como temos agora a Liga de Basquete, temos a Liga do Vôlei, e todas elas são reconhecidas pela própria pela CBB, pela CBV, e o automobilismo não é diferente. Não é diferente, tanto é que a Liga Paulista de Automobilismo, que é do Felipe Jafone, junto que é o Felipe, o pessoal de Piracicaba, eles têm essa liga, e todas as corridas agora da Granja já estão sendo feitas pela liga. Ela é uma liga, ela é autorizada a ter essa liga pela CBA, tanto é que a liga vota. Sim. A liga dele vota. Então, o problema é que não foi feito, como ele achou que era só São Paulo, não teria esse problema. E muito que eu vi, ele está certo e está errado. Então hoje, para resolver o problema, ou a federação ou a CBA tem que reconhecer a liga. Pode ser do jeito mais fácil ou pode ser do jeito juridicamente. Mas isso teria que começar a ser pensado e ser feito antes que todos os pilotos que estão participando disso sejam suspensos ou tenham suas carteiras cassadas pela federação. Ou seja, já tinha sido avisado, a liga não é reconhecida ainda pela FASP ou pela CBA, enquanto isso não acontecer, vai ficar nesse imbróglio. Infelizmente, alguns pilotos aí acabarão... Eu vou perguntar, Pedro, você acha certo? Certo, eu não acho. Mas regras são regras. Algumas regras foram feitas para ser quebradas, outras não. E essa é uma regra que tem que ser respeitada. Para o Wildcat Energy Drink, se você ainda não experimentou, tome o seu também, é muito bom. Já vai tomar de novo? Esse é Pedro Rodrigo. Aqui é tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, viu? Manda ver aí, Pedro Rodrigo. Agora ele coloca fora de posição e fica feio o negócio. Ai, que bonito, né? Aqui eu também não paro de reclamar também. Enquanto o Pedro Rodrigo vai degustando ali. Vamos falar de Superbike? Você quer falar das vitórias do Eric Granado? Que falar desse menino? Eu mesmo pago minha liga, porque há uns 3 anos, quando ele apareceu, levaram ele para a Europa. Ele foi correr lá e não fez nada. E muitos falavam que era grande revelação, não sei o quê. E aquilo pegou muito mal até pro meio do motociclismo. Eu não sou um cara aficionado por moto, todo mundo sabe. Eu faço muito por obrigação, mas temos que passar tudo que acontece. O Eric não se deu bem, então queimou um pouco o filme. Porém, esse ano... O ano passado ele já tinha andado bem lá fora, não foi campeão, mas tinha andado até com uma certa regularidade. Esse ano a Honda acabou contratando ele é um piloto Honda hoje. Foram obrigados a dar uma moto a mais para ele andar no Brasil, no campeonato de Superbike, e ele está andando no Moto 2. No Moto 2, se eu não me engano, ele é segundo colocado no campeonato. No espanhol. Europeu, espanhol, né? E pode vir aí para um título. E no Brasil você vê que o pau que ele tomou lá fora, eu acho que serviu para fortalecer ele, porque hoje você vê que ele é fora do padrão. Você deve ter ali 3 ou 4 pilotos que são ou chegam perto do nível dele, e isso falando de nomes consagrados ali no meio, né? Exatamente. Foram 2 corridas, uma rodada dupla do Superbike Brasil em Curitiba nesse final de semana, 2 grandes disputas, e o que se viu foram o domínio das Hondas, né? Mesmo que você fala, ele é a equipe oficial Honda, mas a equipe do Alex Barros, que é uma equipe independente, também é Honda. Então vamos lá. Na corrida 1, Eric Granado em primeiro, com Diego Pierluigi em segundo, Alex Barros em terceiro, e o Danilo Lewis, olha o Danilo Lewis aí aparecendo na 4ª colocação, voltando aí a fazer uma grande disputa. Esse ano, tanto o Danilo Lewis quanto o próprio Diego Faustino não estão tendo o rendimento esperado. O Diego, que já é tricampeão da categoria, o próprio Lewis. O Lewis já é bicampeão da categoria, se não me engano, né? Então são nomes, e esse ano a BMW não conseguiu acertar.
e o Diego não está conseguindo, o Faustino não está conseguindo se adaptar a essa moto nova. É uma moto diferente da que ele usou no último ano, porém muito mais parecida do que a que o menino já usa lá na Europa, né? Sim. Aí fez uma grande corrida na primeira. E na segunda disputa, Eric Granado em primeiro, Diego Perluigi em segundo e Alex Barros em terceiro. Literalmente o mesmo pódio. A mudança é na quarta colocação, onde o Diego Faustino ficou com o quarto posto e o Lewis acabou caindo para o sexto lugar. Ambas as quintas colocações das corridas ficaram com o Wesley Gutierrez e a sua Kawasaki. Com os resultados desse final de semana, o Eric Granado voltou à liderança do campeonato. E se ele não faltar em mais nenhuma etapa, tem tudo para conquistar o título. Tem tudo, porém a disputa direta dele é só com o Alex Barros. Sim. Hoje. O Diego Perluigi andou bem esse final de semana, mas quem está na disputa do campeonato é o Barros. É o Barros. Então eu acho que assim, ou fica na mão do vovô da moto, ou fica na mão do netinho da moto. Que beleza, é vovô e neto agora. Pela diferença de idade e pela experiência que o Alex tem de ter participado das duas categorias mundiais de moto. Acho que é o único brasileiro que participou das duas, né? Uma verdadeira lenda da motovelocidade para a Mitsubishi Motors. Já viu a nova L200 Sport? Não? Então acesse mitsubishimotors.com.br. A gente vai para a segunda paradinha aqui na Alucinados por Velocidade. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Segura aí. F-Promo Racing. Você que sonha em pilotar um Fórmula, agora é a hora. A F-Promo Racing, a maior equipe de Fórmula V, conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível, comandadas por Wilson Fittipaldi Jr., e vem dar essa oportunidade a você. Entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família. E vocês, o que querem em troca? Quem tem a tecnologia de um Mitsubishi Outlander não troca por nada. De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil. Acesse www.highspeedbrasil.com.br, curta e compartilhe nas nossas redes sociais, facebook.com/highspeedbrasil, no Instagram também o High Speed Brasil também. Acesse, compartilhe, curte, comente e garanto aí que nós vamos ter o maior prazer em responder a cada um de vocês. Vamos falar um pouquinho agora da Classic Cup lá em Velocitar. Meu, que autódromo bonito ficou esse da Classic Cup esse final de semana, hein, meu caro Pedro Rodrigo? Corrida demais, e no lugar onde eles fizeram lá no Velocitar, um lugar muito bonito, dentro de uma fazenda. Mas vale ressaltar que um dos pilotos da Speed não conseguiu nem largar no domingo. Mas eu fiquei assim, eu fiquei chateado, eu até falei com o Guilherme Sato. Olha o carro do Giovanni Almeida em cima da plataforma. Aí a gente foi conversar com ele, realmente o carro tinha dado um problema de motor. E a equipe não tinha um motor reserva. Era um Corcel 2 muito bonito. Com teto rebaixado. Até um teto um pouco mais baixo. E vale ressaltar também que o Ometo não deixaram ele participar, né? Com o Opala. O Opala. Tanto é que apelidamos o Opala dele de o terror da Classic, né? Ele ia voar, né? Porque era pro João Ometo ter participado com o Opala número 75. E os próprios pilotos da Classic pediram para a organização não deixar ele se inscrever. Pô, isso aí, qual que era o medo de tudo isso daí? Ele sumiu na Vale frente. ressaltar
que não é uma prova válida pelo campeonato, que eu acho que não teve nada a ver essa palhaçada. Isso pra mim. Se ele ganhar essa corrida de menos, é uma prova comemorativa, era uma prova fora extra. São coisas que não precisam acontecer no nosso meio. Eu acredito que ele deveria ter participado. Ele preparou o carro, quem acompanha ele nas redes sociais, a gente acompanha. Viu que o Opala dele estava prontinho para as aberturas, que saiu os fogos no capô. Muito legal. O carro dele estava espetacular, mas infelizmente... Ele pediu desculpa que ele queria vir aqui essa semana, mas ele estava com um problema aqui no horário da nossa gravação. Mas, Joãozinho, a hora que você quiser falar aí do terror da Classic, tá liberado, tá? A casa tá aberta, pode vir, não tem problema nenhum, mas eu ainda quero ver, eu ainda acho que ainda vão liberar ele para participar de uma corrida de Classic aí com aquele carro, vai ser espetacular. O grid da Classic teve nada mais, nada menos que 28 carros. E aqui a gente fala desde TL, Fusca, Voyage, Interlagos, Gol, era para ter o Corcel, Passat, os Spirit, Puma, Chevette, Fusca. Era tanto carro, Escort, era tanto carro. Uma coisa bonita, uma coisa bacana de se ver. E foram vários vencedores, porque eram aqui pelo menos 6 categorias diferentes. Tinha um Opala, mas... Então, e tinha o Opala lá, que ele remete muito mais a estoque nos anos, final dos 80 para 90, que virou aquele Batmóvel, que lembrava muito olhando o Maverick da equipe Hollywood, tanto é que estava adesivado com o Hollywood, remetendo à equipe do Anísio Campos, o que foi na década de 60 e 70. Aquelas faixas vermelha e azul ali, escrito Hollywood na porta. Realmente, carros lendários, algumas pinturas bem legais. E bom, vamos aos vencedores da Corrida 1 da Classic Cup. Na categoria GTS, Benício Casarini venceu. Na categoria TS, o Caio Lacerda ficou com a vitória. Na categoria TL, o piloto High Speed, o Ale Pepe com o Passat 75, venceu. Na categoria Spirit, o Alexandre Ronci ficou com a vitória. Na categoria Especial, a dupla Luiz Finotti e Cláudio Cordeiro ficou com a primeira colocação. E na categoria TN, o Paulo Plutarcho ficou com o primeiro lugar. Paulo Plutarcho. Ficou difícil de sair o Plutarcho, mas acabou saindo o Plutarcho. Então, Paulo, um grande abraço para você. Na segunda corrida do final de semana, a vitória ficou na categoria TS com o Huberto Guerra Júnior. O garoto ali, o garoto não tem a idade que o carro tinha. Na verdade, a família Guerra meio que andou bem esse final de semana. Andou bem esse final de semana. Tanto o próprio Humbertinho, quanto o próprio Guerrinha, né? O Renan lá também vencendo lá. Então, o Humberto Guerra Júnior venceu na categoria TS. Na categoria especial, o Luiz Finotti e o Cláudio Cordeiro venceram mais uma vez. Na categoria GTS, o Silvio Zambello ficou com a vitória. Silvio, aquele abraço para você. Na categoria Spirit, o Killing Pimentel ficou com a primeira colocação. Na categoria TL, mais uma vez, a Le Pepe subiu no ponto mais alto do pódio. E na categoria TN, o Ricardo Abud ficou com o primeiro lugar. O Pepe foi o único a vencer ali. O Pepe e o pessoal do especial, o Finotti e o Cordeiro, foram os únicos a vencer as duas disputas do final de semana. E vale ressaltar que era a etapa de estreia do Pepe que pode vir para o Classic Cup no próximo ano. Exatamente, ele que corre na Light, tanto no ECPA em Piracicaba, quanto aqui em São Paulo, no Paulista, ele pode estar deixando marcas e pilotos e disputar a Classic Cup aí, que, vou te falar uma coisa, não deixa dever nada para ninguém não, viu? Nem um pouquinho. Mas vamos falar um pouquinho ainda de brasileiros. Dá uma passada nas notícias ao redor do mundo. Calma, eu não esqueci do Endurance. Eu também não esqueci da Sprint Race. Calma lá. Vamos falar um pouquinho do Nelsinho Piquet? Você já tinha citado há uns programas atrás. Na última semana ele foi confirmado na Jaguar. E agora eu te pergunto, o que esperar de Nelsinho Piquet na Jaguar?
Eu acho que ele vem por um ano de desenvolvimento, podendo sim disputar o campeonato, mas não é ainda uma certeza no desenvolvimento desse carro, que está sendo muito projetado para o carro do próximo ano. Por que eu falo isso? Porque a partir do 2019, 2020, não 18, 19, seria 19 e 20, os carros serão de total produção das equipes e montadoras. Não é mais esse carro que está sendo usado hoje. O layout deve ser o mesmo, mas deve ter as mudanças mecânicas que serão trabalhadas cada uma do molde de sua montadora, porque não é o mesmo sistema para todo mundo que é usado dentro de cada fábrica. E isso, trazer o Nelson hoje para dentro da equipe, você vê, foi fechado ele e o Alex Lynn, né? Vai ficar de companheiro de equipe dele no próximo ano. Não mudaram de novo? Não, é o Evans que estava lá. Não, mas o... O Hoptung é o reserva. Mas o desenvolvedor vai ser o outro, esse daí, o o desenvolvedor, é um outro é o que seria o de teste deles, sim, né? Piloto de teste. Então você vai ter o Nelsinho e ele. Tanto é que o Alex Lynn, se ele não acabar dando nó em alguém sentando no segundo carro, ele vai para outra equipe, porque a única participação que o Alex tem em corridas da Fórmula E andou muito bem, foi para cumprir de alguns pilotos que tinham ido andar na WEC. O Boemi, para substituir o Boemi, que ele andou de Renault, ele mostrou que ele caiu muito bem na Fórmula E, o Alex Lynn mostrando que tem muito potencial. E vale ressaltar que o Pietro Fittipaldi hoje sim está em negociações abertas com a Fórmula E, não só a Fórmula 1. Isso é muito legal ver esse caminho sendo mudado um pouco. Exatamente, que o pessoal fala, mas eu vou já para a Fórmula 1. Hoje o pessoal pensa muito em visibilidade e no crescimento da categoria, porque hoje a Fórmula E é uma grande vitrine, é a que mais cresce hoje. Falar também outra coisa da Fórmula E, o calendário. Um calendário aí que apareceu com o Chile e Brasil. Já as duas corridas foram oficializadas, as duas vão ser organizadas pela Interpro, que é a empresa que organiza o GP Brasil de Fórmula 1, usando sim o nome do próprio Thomas, como do nosso querido mestre Yoda, né? O velhinho da Fórmula 1 de volta fazendo as coisas aí. Exatamente. O GP do Brasil aí está com data pré-agendada para o dia 17 de março, ou seja, está perto. Perto, uma semana depois do meu aniversário. Pronto. Comemorar A gente lá. tá falando da corrida, falar do aniversário do cara. Lógico, aniversário. Vai ter bolo? Vamos saber se nós estiver trabalhando. Pronto. Tá vendo? E vale lembrar que o dia do meu aniversário é o dia do aniversário do programa da TV, né? Que bonito, hein? Você Tem fez de essa propósito. também. Você fez de propósito, pode falar. Lógico. Tá certo. Não é o mesmo dia do Raio-X Garagem, porque o Raio-X Garagem é em agosto. O aniversário dele. Vamos saltar lá da Fórmula E para NASCAR Monster Energy Cup. Bom, Big One no final de semana. New Hampshire. Eu lembrei assim de um filme da década de 90, assim, a hora que o cara escapou e subiu aquela fumaceira branca. Eu acho que o Cole estava passando por ali, mas tudo bem, porque foi e tum, acabou, né? Isso logo foi no primeiro? Foi no começo da disputa, né? Começo da disputa. E esse negócio dos estágios eu não consigo entender, eu acho que ficou uma coisa meio estranha a corrida. Eu no começo eu fiquei um pouco relutante. Eu acho que o estágio tem que ter corridas próprias desse negócio do estágio e algumas não estão combinando, entendeu? Algumas pistas não encaixam nesse sistema. Bom, eu era um pouco relutante no começo com relação aos estágios da NASCAR. Aí depois eu comecei a entender um pouco mais, comecei a ver um pouco mais. E é uma forma de favorecer o piloto que foi melhor durante toda a temporada. É um cara que foi regular, como é o Truex Jr., que acumulou muitos pontos de estágio. Por falar nisso, a gente conversou com o Rodrigo Matar esse final de semana lá em Velocitar. Rodrigo, um grande abraço, muito obrigado pela atenção. E assim, os estágios, eles vieram para ficar por um bom tempo. O Kyle Busch venceu nesse final de semana.
já se garantiu na próxima fase dos playoffs, junto com o Truex Jr., que já havia vencido a corrida anterior. Além desses daí, o Larson e o Keselowski ainda não venceram. O Larson e quem? O Keselowski. O Keselowski. Keselowski. Não, é porque eu não sei falar, por isso que eu queria ver você falar. O Larson e o Keselowski praticamente já se garantiram por pontuação. Porque quem fala bem o nome do Keselowski é o nosso diretor, né? Diretor, como é que fala o nome dele? Keselowski. Viu? Muito bom! Ficou legal agora. Agora, a partir de agora, eu não falo mais o nome do Brad. É somente ele que vai falar agora. Quando eu falar o nome do carro número 2, ele vai falar... Keselowski. Muito bom! E aí, esses 4 pilotos aí estão praticamente já avançando para a próxima fase dos playoffs, sendo que a próxima corrida acontece agora nesse domingo, dia 1, em Dover. Eu vou ser sincero para você, como nós mesmos conversamos no final de semana, tudo leva a crer que o título vai ficar entre Busch e Truex Jr. A gente sabe que a NASCAR é imprevisível, mas está se encaminhando para isso. Está se encaminhando para isso, ainda faltam quantas corridas? Falta muitas ainda, está com a primeira fase do playoff, falta muita coisa. Primeira fase, e já tem nego que já vai cair na próxima, né? Já tem 4 pilotos que já saem na próxima corrida. Dentre eles, o Kurt Busch. Dentre eles aí tem, você vê a galera, tem o Stenhouse Jr., que está nessa pendura também, tem o Kurt Busch, tem mais 2 pilotos agora que eu não vou falar, para não falar asneira, mas tem mais 2 aí que também já estão pendurados com a cordinha no pescoço para sair logo na próxima rodada. Para a gente fechar esse bloco para Mitsubishi Motors, os melhores carros, acesse mitsubishimotors.com.br. Vamos falar de Fórmula 1. E a notícia que agitou o começo da semana: Pierre Gasly vai no lugar de Daniil Kvyat para o Grande Prêmio do Japão. Eu acho que o Daniil está com um contrato assinado com alguma outra equipe, nós não estamos sabendo. Eu acho que o Daniil está fora da Fórmula 1. Eu acho que não. Eu acho que o Daniil... Para onde ele vai? Pior de tudo que eu acho que ele vai para Sauber. Você acha que o Daniil Kvyat está a caminho da Sauber? Eles não vão deixar assim, o Daniil vem o sobrenome Kvyat e o sobrenome Piquet junto, que é muito importante hoje. Hoje tudo que ele faz, a Kelly está junto, e isso dá um retorno de mídia muito forte para a Fórmula 1 quanto para o piloto. Então eu acho que eles vão fazer o máximo possível para ele ficar. Porém, hoje temos aí vagas faladas abertas na Fórmula E que pode cair como uma luva para ele também. Exatamente, eu acho que é um provável destino para o Daniil, porque o jovem Pierre vai chegar, vai guiar agora na Malásia, que é neste final de semana. Se eu fosse Pierre, eu não aceitava. Isso é uma coisa minha. Por quê? Isso pode ser uma faca de 2 gumes. Ele pode emplacar e acabar ficando, se dar bem, mas o mais certo é dele não conseguir acompanhar, porque ele não tem ritmo com esse carro ainda, ele não conhece esse carro, fazer corridas pífias e depois não conseguir renovar um contrato. Com todo respeito, o Sainz marcou 48 pontos até agora na temporada, o Kvyat marcou 4. Tem como ser pior do que isso? Tem. Não. Tem. O Button, uns anos atrás, que zerou. Não, mas hoje você pega os 2 companheiros hoje na Toro Rosso, não tem comparação. Ele conquistou 2 nonos lugares. O Carlos Sainz marcou 48 pontos, está carregando o time da Toro Rosso nas costas hoje. A gente tem que ver todo o retrocesso, a gente não pode ver um ano só. O Kvyat não está no seu primeiro ano de Fórmula 1. Ele teve aparições bem brilhantes, acho que até em algumas corridas. Eu não vou discordar mas disso. Não foi aquilo que eu falei. A Fórmula 1, todos que estão lá são bons. Mas o cara, para ser campeão, ele tem que ser extraordinário, ele não tem que ser bom. E ele está nos que são bons. Que eu acho que é ele, eu falo até do Carlos Slim lá, o Carlos Sainz, né? Tem alguns caras que são níveis bons, mas não são caras que serão campeões mundiais. Eu ainda acho que para mim o Daniil Kvyat vai estar procurando o caminho dele em outra categoria, vou ser sincero para você. E eu volto a me recordar que o Alexin, o russo, está desenvolvendo um protótipo russo pro WEC, né? Sim. Eu volto a me recordar disso.
tá desenvolvendo esse protótipo, vamos ver o que vai acontecer, se vai sair isso. Exatamente. Agora, Tem se sair, você acha que ele não vai querer montar um Russian Team? Pode ser, como o China tem, que eles estão tentando fazer, vamos ver o que vai acontecer. A Rússia tem capacidade. É estranho, né? Eu vejo umas coisas na Rússia muito desenvolvidas, tem umas coisas que parece que é da Idade Média lá. Então muita gente vê pelas marcas de carro que nós temos hoje lá. Você está falando, temos o Lada novo, que é o... Como é que era o modelo do WTCC? Não lembro agora de cabeça, não vou lembrar. Mas se você via o conjunto mecânico dele, não se comparava, é um conjunto muito atrasado. Fizeram até um layout novo, mas era um conjunto mecânico muito atrasado. Ela não tem desenvolvimento, mas você vê algumas outras áreas que eles se desenvolvem até muito mais rápido que o próprio Estados Unidos. Exatamente. Seguimos falando de Fórmula 1, Williams, Massa de Resta e Kubica, ou Kubica, como preferirem falar, favoritos à vaga ao lado de Lance Stroll. Eu não vou falar nada, mas... Não, eu acabei de falar, eu quero falar, o cara não quer falar. Eu acho que não é nenhum desses três, tá? É outro brasileiro, mas tudo bem. Muito bom, não vou falar o nome do cara que você deixou no ar, mas vamos falar aqui de Aston Martin Red Bull, que a partir da temporada de 2018, a Aston Martin vai estampar um pouco mais fortemente os carros, vai ser uma patrocinadora que nem a Infinity já foi alguns anos atrás. Essa parceria pode vir a dar certo. Pode vir a dar certo, corre ainda a parte de desenvolvimento de motores, pode ser que a Red Bull possa vir com os motores Aston Martin em breve, mas vale ressaltar que a Aston Martin faz parte do grupo que é dono da Mercedes. Exatamente. Então, por que foi feita essa parceria? Para se usar algumas coisas tecnológicas que a Mercedes já desenvolveu para esses motores. Não que eu irá usar o motor 100% Mercedes, mas pode apostar que muita coisa da Mercedes vai vir nesses motores. motores. E pra gente fechar isso daí, vamos falar um pouquinho da Sauber, Ericsson, Verlaine, Leclerc e Giovinazzi. E você se colocou o Kvyat também nessa brincadeira? Eu botei Quem são os dois pilotos da Sauber pro ano que vem? Kvyat e Leclerc. Quer dizer, o Giovinazzi está fora. Giovinazzi. O Ericsson vai ter que procurar o caminho com o primo dele lá no DTM. É o gosto meu. Eu acho que tem que ser esses dois. Eu acho que o Kvyat pode vir para mais um ano para ajudar, tanto ajudar o piloto, que seria o primeiro ano dele, quanto também desenvolver um pouco mais esse carro, porque o Kvyat disso ele entende. Vai ver algumas equipes que ele passou, o carro foi bem desenvolvido quando ele estava lá dentro. Legal. Bom, então aí o Ericsson vai andar com o primo dele. E vale falar que o Kvyat também ficou um ano fora da Fórmula 1, né? Aí ficou um tempinho fora aí. Foi rebaixado da Red Bull para Toro Rosso depois de uma besteira e depois agora vem todo esse trabalho aí. Para o Wildcat Energy Drink, se não experimentou, garanto que vale a pena, senão vai tomar outro. Segura aí, a gente vai para mais um intervalo aqui na Alucinados por Velocidade. Daqui a pouco a gente volta para falar de Sprint Racing. Segura aí que a gente volta já. Vem aí, um dos maiores eventos do automobilismo nacional. Cascavel de Ouro 50 anos. Mais de 100 pilotos de diversas categorias vão desafiar o traçado cascavelense. Velocidade, emoção, ultrapassagens, troca de pilotos e R$100 mil em premiação. Uma prova de resistência, jogo de equipe e muita ousadia. Dia 5 de novembro, no Autódromo Zilmar Builds. Cascavel de Ouro 50 anos. Venha fazer parte dessa emoção. Other guys were coming around with flowers and perfume. Your blue eyes, they blew me away. I was caught in your typhoon. Now you are my number one. Ain't no others can compare.
De volta com Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil, convidando você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais, facebook.com/highspeedbrasil, no Twitter, no Instagram, nas redes sociais em geral, e acesse www.highspeedbrasil.com.br, High Speed Brasil com Z, Brasil lá com Z, tá bom, galera? Falar um pouquinho agora do Dopamina Endurance. Mas é com Z, mas se o cara escrever com S... Também vai. Também vai. Também vai. Já fez isso para não ter erro. Para não gerar nenhum tipo de discórdia ou problema. Em breve devemos voltar com os .com também, né? É, para ajudar. Para ajudar um pouquinho mais aí. Vamos falar um pouquinho agora do Dopamina Endurance. Final de semana em Velocitar. Muita gente, uma festa espetacular. Uma corrida bem disputada. Estivemos lá presentes, para vocês que já acompanharam a matéria essa semana aí. Mas eu tenho que até... Eu não concordo, não concordo com algumas coisas do regulamento desse Endurance, como as janelas de parada, tudo. Sim. Mas se mostra funcional. Trazendo aí quase 30 carros no grid, muito por causa disso. Aí foi aquilo lá que eu falei, eu não concordo porque não é um gosto, eu vejo a corrida de endurance como uma das coisas que depende mais de estratégia. Sim. Quando você tem uma janela, a tua estratégia fica restrita muito ali. Não tem aí você acaba até propriamente entrando que a janela tem meia hora, 40 minutos de duração, as janelas ali no Endurance. Concordo com você, acho que deveria ser até livre nesse certo ponto, mas vamos falar a verdade, o Endurance está com uma cara bem legal, uma disputa muito forte. Houve um crescimento muito bom, não foi o melhor grid do ano, não. Falando que a gente teve 40 carros aqui na última em São Paulo. E, por favor, né, a Porsche não precisa colocar o menino para correr só nessa etapa, só para ele ser um dos maiores vencedores da prova. Nós estamos falando de Max Wilson. Mas o Wilson que venceu pela terceira vez os 500 km. Ele se igualou ao Barbieri e o André Lara Rezende. É pouca coisa, né? Então, Max, parabéns por esse recorde. São 3.500 km no currículo. Ele tem uma larga experiência de Porsche. O ano que vem deve vir o Farma também nesse carro, porque os dois pilotos que andaram junto com o Marcel são os pilotos Eurofarma, né? Então vamos falar então do Porsche Stuttgart número 20, que venceu a disputa e venceu com sobra, diga-se de passagem. Venceu com sobra, dos 20 anos da Stuttgart no Brasil, sim, né? Muito legal. Foram 139 voltas em 3 horas e quase 4 horas de prova. Vou falar que ele só perdeu, assim, porque na largada eles conseguiram pular à frente e na primeira parada eles perderam a posição. Que eles conseguiram repor e depois nenhuma mais das janelas eles chegaram perto deles. Pra você ter uma ideia, o Porsche venceu com 9 voltas de vantagem. E vou repetir, do primeiro para o segundo colocado foram 9 voltas de vantagem. E eu acho também que devemos falar tanto do Malaco quanto do João Pedro. Vamos falar que dele. São dois caras que andaram às 3 horas e 40 de prova sozinho. A pessoa fala, mas 9 voltas de vantagem. Estou falando aqui na categoria GP1, tá? Na categoria do Porsche. No geral, o Porsche completou ali a prova, né, com 6 a 7 voltas sobre um carro da P3. Calma aí, de um protótipo lá. Calma aí, galera. Estou falando do geral, da GP1. Não estou falando das outras categorias. Então, sobre o segundo lugar da categoria, foi uma vantagem muito grande. Vamos aos vencedores? Vamos aos vencedores. Na categoria GP1, Marcel Visconde com Ricardo Maurício e Max Wilson ficaram com a vitória. E depois de um segundo lugar e 4 vitórias consecutivas, sagraram-se campeões. Com uma rodada, com uma corrida de antecipação. Uma corrida de antecipação e levam aí o campeonato. Isso só dá uma dor no coração que a próxima etapa do brasileiro será Interlagos. Isso pode dar uma mixada no grid, até muito porque teremos no final do mês de novembro 500 milhas de Londrina e na primeira ou segunda semana de dezembro teremos as 12 horas de Tarumã, que são 2 corridas tradicionalíssimas. E depois ainda vem o Brasileiro de Endurance. Então podemos ter um grid um pouco mixado aí nessa hora. Exatamente.
Na segunda colocação na categoria GP1, o Fernando Poeta, o Ney Faustini e o Roger Sandoval. Ele falou de 2 pilotos, não, eles não correram juntos. O João Lemos, ele fez a disputa sozinho na GP1 e terminou no 4º lugar. Ele andou sozinho toda a corrida. Na categoria GT1, o Sérgio Ribas e o Henry Visconde venceram com o carro número 64. Na GT2, o José Pereira, o Marcos Bariano e o Renan Caceta venceram com o carro número 51. Renan o quê? Caceta. Caceta. Parabéns, Caceta. Isso tudo é para quebrar o programa. Eu tô aqui mal concentrado, para não ver se eu não erro. Na categoria P1, sério. Na categoria P1, o Rob Pérez e o Zé Córdoba venceram com o carro número 146, pilotos high speed. Rob, grande abraço para você, muito obrigado por ter atendido a gente. Gente boníssima demais, eu não conhecia pessoalmente, conheci nesse final de semana. Rob tem história aí no automobilismo, correu de Fórmula 3 sul-americana na década de 90. É, um cara muito. Ama o Brasil, mas é argentino. É argentino. Vamos lá. Logo um papo brasileira. Logo um papo de paddock com o Rob Pérez. Eu fiz uma pergunta para ele. Eu deixei ele meio na saia justa ali, mas vou deixar para vocês assistirem que ficou legal. Na categoria P2, o Henrique Assunção, o Fernando Ohashi e o Fernando Fortes venceram com o protótipo número 75. E na categoria P3, o Sérgio Pistini com o Walter Pinheiro venceram. E aqui vem o detalhe, o Malaco Man ficou na segunda colocação, ele que guiou a disputa inteiro sozinho com o carro número 128. Domingo quis andar, queria alugar um carro para andar. Domingo ele queria andar, mas ele não encontrou um carro para ele andar no domingo, ele queria andar de qualquer jeito. Malaco, abraço e valeu, adoramos saber que vocês gostam do nosso programa, que acompanha aí. Que acompanha a gente, muito obrigado. Tá convidado, a casa tá aberta quando quiser vir aqui discutir um pouco de automobilismo, falar com a gente aqui no Alucinados por Velocidade. E pra gente fechar o programa, em nome de Mitsubishi Motors, já viu a nova Outlander? Não? Então acesse mitsubishimotors.com.br. Vamos falar de Sprint Race. Meu caro Pedro Rodrigo, Corrida 1. Corrida 1, a volta dos que não foram, literalmente, vamos falar assim, né? O nosso querido Juliano Lossaco, bicampeão lá da Stock Car, com o seu número 9, que ele usou durante tanto tempo. Não sei com que número ele chegou a correr essa semana, mas o número dele de sorte era o 9, que depois ainda foi usado até pelo Ricardinho Maurício, que depois se transformou em 90. Para não bater quando eles foram para a mesma equipe, né? Então, o Lossaco voltou fazendo barba, cabelo e bigode, porque ele fez pole, volta mais rápida e venceu na primeira prova, né? Ele andou muito bem, mostrou muito desenvolvimento e venceu a primeira corrida da Sprint Race na categoria Pro com o número 44. O João Rosati ficou na segunda colocação, o Gabriel Lusquinhos em terceiro. O Vinícius Magiota terminou em sexto. E na categoria GP, o Cal Machado acabou ficando com a vitória. O Nuno Pagliato, infelizmente, teve um problema. Ele até conversou com a gente em off ali. E lamentou muito porque ele estava em terceiro na categoria. E acabou tendo um problema. Na segunda corrida, uma corrida mais disputada, mais afoita. E na primeira fila, Margiota e Gabriel Lusquinhos. E aí a gente fala de um dos poucos enroscos de todo o final de semana, porque toques que nem aconteceu, que nem o Seda e o Francisco Júnior no Brasileiro 1600 e esse foram raros. Toque que toque. Aí vem o detalhe. Não teve toque. Aí é que vem o detalhe. Para muitos, houve um toque, mas segundo as câmeras on-board do carro 22 do Lusquinhos, não houve toque. Não houve toque. Quando o Margiota passava na reta, que eu estava acompanhando a corrida da reta, eu procurei olhar aonde estava a marca da batida do carro do Gabriel Lusquinhos. Não tinha uma marca na roda, que você fica a marca. Não tinha uma marca na carenagem, do lado na lateral, atrás. Mas a gente não sabe o quanto é o suficiente ali naquela curva do início da subida. Em Velocitar, para quem sabe,
Os caras saem da reta, fazem a caipirinha, a primeira da subida é uma curva forte para a direita. E se o cara tá fechando, o outro vem mais rápido, dá um toquezinho só suficiente, já tira o cara. Mas não houve o toque. E aí? Não houve o toque. Mais uma vez a confederação acelerada, como sempre eu já falei que não pode ser acelerada, deram antes do final da prova a penalidade para os Lusquinhos. Por isso que eu já falei, às vezes vocês poderiam até estar certo, não é que eu acho que é o afoito, vamos mostrar o serviço, não precisava. Eles esperaram, Eu eles acho esperaram que algumas voltas. O pior é que eles não tinham board. Mas aí que tá, não tem que esperar algumas voltas. Quando é uma coisa que você não tem certeza, espera terminar a corrida, recolhe-se, isso daí é uma norma da CBA, recolhe as on-board dos dois carros para fazer a análise e aí sai o resultado. Não é assim que faz. Já tivemos um problema na Truck esse ano que tirou o segundo lugar do André Marques, a gente teve problemas na Stock Car. Então, às vezes não precisa ser afoito, segurar 10, 20 minutos a mais para a gente saber para fazer uma decisão só, não fazer de novo, igual aconteceu, faz e volta. Não pode isso. Foi e voltou. No final, o Gabriel Lusquinhos recebeu a punição, ainda estava na prova, faltando algumas voltas para terminar. Ele liderava a corrida com o Rosati em segundo e o Eric Mayrink em terceiro. Mas o que aconteceu? A direção de prova recuou da punição após acompanhar as onboards do Gabriel Lusquinhos. E com isso, o piloto do carro 22 ficou com a vitória na segunda disputa, com o Rosati em segundo, o Eric Mayrink na terceira colocação. Na categoria GP, Gerson Campos ficou com o primeiro lugar, com o Jorge Martelli em segundo. O Vinícius Margiota, que rodou, fez uma bela corrida de recuperação, diga-se de passagem, ele estava guiando muito. Terminou em oitavo e o Nuno Pagliato, infelizmente, abandonou a disputa mais uma vez com problemas no seu carro 213. É de se lamentar, mas acontece. Nuno que agora está indo para os Estados Unidos nas próximas semanas, vai fazer as 3 últimas etapas do Fara e já começa com a etapa de Daytona. Exatamente. A etapa de Daytona que teremos Xandinho Negrão andando de Porsche, vamos ter também o pernambucano lá do caminhão, como é que chama? Beto Monteiro. Beto Monteiro vai estar andando lá, também deve andar com o Vinícius Margiota lá. Além do Vinícius Margiota da Sprint e o Nuno Pagliato, o Nuno propriamente falou que o Luiz Turmina também da Sprint Rense o Will Todd já está lá treinando. O Will Todd já foi para os Estados Unidos para trabalhar. Pode ser que o Cláudio Ramenzoni vai estar andando também lá. Mas então aí tem muita gente aí andando. Se eu errei o nome de alguém, por favor, me desculpa aí, porque vira e mexe a gente acaba errando. Pedro, próxima etapa da Sprint em Londrina. Corrida noturna. Diferente aí. Espetacular, velho. Eu acho espetacular. Eu gosto muito. É legal ver os pilotos da própria categoria, porque a gente teve já uma noturna, mas foi com os convidados. E vale ressaltar, foi o que eu falei, eu acho que tem que ter mais noturna, e noturna mesmo, não é iluminar o autódromo. Eu assisti tantas 1000 milhas de madrugada, que só tinha a luz do carro, só via as luzinhas passando, é uma coisa muito legal. E coisa que já no 500 km lá absoluta não teve, né? Acabaram a prova antes, porque não tinha luz, porque não sei o quê. Não sei como é que, não posso falar porque eu não cheguei a reparar se todos os carros estavam com iluminação. Sim. Mas se tiver iluminação no carro, tiver os faróis que são obrigados em regulamento, acho que não tem muito problema. Não, os da Sprint vem montados aí, a montagem dos faróis, lanternas para identificação do carro, LED, aquela coisa toda. E hoje com a tecnologia, você montar 2 LEDs com watts de potência considerável, o cara vai iluminar tudo que vem na frente dele uma boa distância, então, lógico, o ritmo não vai ser o mesmo durante o dia. A verdade é que você também fica, não pode ser muito iluminado para não atrapalhar o piloto da frente. Sim. E também não pode ser muito baixo para atrapalhar a sua própria visualização da pista. Então aí tem que ter a angulação, aquela coisa toda. Meu caro Pedro Rodrigo, as empresas que nos apoiam, por favor.
Começar a agradecer a Mitsubishi Motors, você que gosta da Mitsubishi, acesse o site, acesse a fanpage e veja os últimos lançamentos da marca. Agradecer também a Escola de Pilotagem Interlagos, você que quer se tornar um piloto, entre em contato, fale com o Antônio, dia 8 agora de outubro, lá em Piracicaba teremos piloto por um dia e também Drive Day da Fórmula V, entre em contato. Agradecer também a Pure Dog, você que precisa de hospedagem, alimentação especial, passeio para cachorro, entre em contato na Pure Dog. Agradecer também a High Speed Roast, você que precisa de hospedagem, assessoria de imprensa, desenvolvimento de sites, entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a La Luna Roast, você que precisa de mídia digital, desenvolvimento de site, moedas Bitcoin, entra lá, fala com o Vinícius que ele vai te explicar como é que funciona a La Luna Host. Agradecer também a CSN Informática e Evento, você que precisa de simuladores para sua autoescola, ou você que vai fazer evento, precisa de alguém para cuidar das redes de tecnologia, entre em contato com o Cássio na CSN. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos. Vocês gostam de livros, vinis ou produto do Mercado Geek? Vai lá, faz uma visita lá para o Léo Tacconi no Empório das Letras Interlagos. Agradecer também o Beto Preparações. Você que precisa arrumar o seu carro de rua ou preparar o seu carro, ele já está preparando lá um Ozoque e 2 Opalas 250, sendo que agora vai vir também mais uma Caravan. E vocês querem carro para participar do Track Day, também tem para alugar lá no Betão. Beto Preparações aí para vocês. Agradecer as equipes de Fórmula 3, a Propcar e a Cesário Fórmula. Agradecer também a Juca Motor. Vocês querem andar de marcas lá em Piracicaba ou de Fórmula 1600? Juca tem carro para alugar lá. Entre em contato com o Juca na Juca Motor. Agradecer também a Imagic Signs, você que precisa adesivar o seu carro, entre em contato com o Renato na Imagic Signs. Agradecer também a Torgs Race, que teve prova esse final de semana. Você hoje está entrando, quer saber o que aconteceu? Pode entrar lá que o Matheus vai falar com o Bar, vai falar tudo o que aconteceu no último domingo aqui em Interlagos, né, Matheus? Exatamente. Agradecer também a THR Kart. Você quer começar de um jeito fácil e barato, categorias para novinho, velhinho, gordinho, magrinho, mulher, tem categoria para todos os gostos, né? Só entrar em contato com o Márcio na THR. Agradecer também a Electric Sound, vocês precisam colocar som, isofilmar o seu carro, entre em contato na Electric Sound, lojas no Morumbi, lojas perto da Granja Viana, e também lojas lá em Alphaville. Abraço, Clebão. Agradecer também nosso diretor de imagem, o Guilherme Sato. Você que precisa fotografar ou filmar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer os sites, em primeira mão, a revista Sport Motors, o site Templo dos Esportes e, lógico, o portal High Speed, sempre atualizado com as últimas notícias. E se inscrevam nos nossos canais do YouTube, curtam nossas fanpages para participar de todas as nossas promoções e também saber tudo o que acontece no automobilismo, motociclismo e muito mais de velocidade dentro dos nossos canais aí. E vocês que querem nos apoiar, está aparecendo aí, entre em contato, cota para pessoa física, jurídica, piloto high speed, e você que quer ser um colaborador, gostaria de escrever para o portal, participar das gravações, entre em contato aqui no e-mail que está aparecendo aí para vocês. É isso aí, meu caro Pedro Rodrigo, para Mitsubishi Motors, acesse mitsubishimotors.com.br e para energético Wildcat Energy Drink, aquele abraço para você. Antes de terminar, quem ganha na Fórmula 1? Quem ganha na Fórmula 1, espero que seja o Vettel. Eu quero embolar mais um pouco isso aí. Meu Deus do céu. E na Stock Car na Argentina?
no Stock Car, Thiago Camilo vai sair da última posição e vai ganhar a segunda corrida. Maravilha! Eu aposto no Hamilton na Malásia e aposto no Daniel Serra. Então, é Cacá Bueno na primeira e o Thiago Camilo na segunda Eu corrida. aposto em Daniel Serra e Cacá Bueno. Beleza? Senhores, aquele abraço. Até o próximo Alucinados por Velocidade aqui no portal High Speed Brasil.